nós podemos voltar para o Nietzsche. Quando Nietzsche coloca o problema da vontade de potência, ele está se baseando, de um lado, a questão da diferença de forças dado pelo Boscovich. Do outro lado, a luta interna do organismo, que é dado pelo Hooks. Só que o Nietzsche tem uma questão. Ele não é um físico e também não é um biólogo, ele é um filósofo. E ele tem uma preocupação que é a questão ética. Então, quando ele fala da vontade de potência, que ele está vendo ali pelos trabalhos do Hooks, que ele está pensando, que, vamos dizer assim, ele percebe essa questão, ele consegue achar o complemento para as forças do Boscovich, né? E ele elabora a noção de vontade articulada à força. Tá? Então, o que ele está pensando é o seguinte: ora, o problema todinho, que é um problema ético, e falar em ética quer dizer política, tá? Em filosofia, ética é política. Tá? Então, quando ele está colocando o problema da vontade de potência, ele está centrado num problema ético. E o que é isso? É a vontade afirmativa com relação, ou seja, em contraposição a duas noções de vontade. A vontade reativa, vamos ficar com essa aqui, primeiro nessas duas aqui, tá? Que é o seguinte: a vontade afirmativa é justamente a vontade que está articulada com as forças ativas, as forças de perseveração, as forças de movimento, de mudança e de transformação. Afirmar, ou como diriam os estoicos, afirmar o acontecimento, afirmar o que te acontece, isso faz parte das forças ativas. Elas são afirmadoras por excelência. E como é que elas afirmam? Acionando as forças reativas. Como aquele exemplo que eu disse no início da aula. Né? Eu estou com sede e vou lá embaixo. Então, eu tenho que acionar as minhas forças reativas. Então, estou sendo ativo nesse momento. Então, é uma vontade afirmadora. Ora, as forças reativas, ela, por natureza, elas reagem, elas são reativas. Se depender da minha preguiça, eu não saio desse banco aqui, dessa cadeira. Eu vou morrer de sede. Se eu não tiver alguém para ir lá embaixo buscar água para mim, eu vou morrer de sede, porque a preguiça está dominando. E como é que é dominando entre aspas? Como é que a preguiça domina entre aspas? Se furtando a vontade de potência. É assim que a vontade reativa nega. É assim que ela é negativa. É, é se furtando a ação da força ativa. E aí você tem o quê? A vontade de negar. Negar a vida. Eleger uma vida ideal, um modo de vida ideal. Isso aí é um elemento ou uma manifestação, uma expressão das forças reativas e, portanto, uma vontade de negar. Platão, quando cria o mundo das ideias, e essa é que é a crítica nietzschiana a Platão, quando ele cria o mundo das ideias, que para Platão é o mundo real, esse mundo que nós vivemos aqui, que é o mundo sensível, só tem existência, só tem realidade na medida em que imita o mundo das ideias. Esse mundo ideal é a negação do mundo sensível, tirando do mundo sensível a sua realidade e dando a realidade do mundo sensível a um mundo ideal. A isso Nietzsche chama de ficção.
uma ficção. E ficção em Nietzsche tem um sinônimo: nada. Então, é uma vontade de nada. Enquanto a vontade afirmativa ela aposta no acontecimento, ela é senhora do que lhe acontece, a força reativa, né, a partir de uma vontade negativa, ela nega o acontecimento, nega aquilo que nos acontece e coloca o quê? Um mundo ideal, e no qual nós vamos nos pautar por esse mundo ideal. Isso é uma vontade de nada. Por isso que Nietzsche não para de dizer, Platão, aliás, platonismo, que coisa execrável, que coisa horrorosa. Mas Platão, que vontade. Porque a vontade de nada é uma vontade. A vontade de negar é uma vontade. E quando a gente se depara com um indivíduo que está dominado por uma vontade de negar, uma vontade de nada, sai de baixo. Sai de baixo que ele vem aqui. Ele vem passando um trator. Tá? É só ver esses fundamentalistas aí, essa galera aí que é gente boa, né? Tudo, né? Tudo da paz, né? Galera da paz. É tudo vontade de nada. Mas ainda é uma vontade para Nietzsche. É uma vontade que se furta à vontade afirmativa, criando o quê? Um mundo ideal, uma ficção. Mas ainda vai ter no movimento da vontade de potência, o Nietzsche vai detectar que é o momento em que ele está vivendo um avanço na vontade negativa, na vontade de negar. Esse movimento que ele vai detectar que é o homem moderno. E que movimento é esse? É o momento em que a vontade reativa, a vontade de negar, ela entra num movimento tão grande na sua negação que ela nega até as ficções. Nesse momento, nós vamos ver o Nietzsche falando da famosa morte de Deus. E aí nós vemos surgir o quê? Um nada de vontade. Não é mais uma vontade de nada, mas um nada de vontade. E aqui, para encerrar, né, porque a gente está chegando no limite, é curioso que o Nietzsche, o pessoal chama ele de ateu, mas eu não acho Nietzsche um ateu, ele é um herege. Porque o que ele está dizendo é uma coisa muito simples. Essa morte de Deus que não é ele que está apontando, ele vai buscar isso em Dostoiévski, tá? É que a morte de Deus significa uma coisa para Nietzsche terrível, que é a ascensão do homem. O homem matou Deus para tomar o seu lugar. E aí o que acontece? O que é isso que ele está detectando, né? É que, ao surgir o nada de vontade, e aqui é uma figura chamada Immanuel Kant, tá? Que quando vai trabalhar a questão da vontade, ele vai articular a vontade com a lei. Na crítica da razão prática, ele articula a vontade com lei. Em Kant, a vontade é da lei, porque a lei para Kant, ela, 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 ela dispensa o conteúdo. A lei é um dever, é um faça-se, cumpra-se. É uma forma vazia.
Isso aqui é o Kant está falando. Só para exemplificar, quando a gente pega a moral cristã, tá? Quando Deus diz, ou seja, Deus está trazendo o que? A lei, né? Ele traz a lei através de Moisés, né? Então, quando Deus diz, não matarás, né? É isso que está dizendo a lei mosaica, né? Não matarás. Ora, o homem cristão, a moral cristã, vai se pautar justamente pelo conteúdo da lei. Por quê? Porque aquele que mata o próximo está cometendo um pecado. E se comete o pecado, vai ser o quê? Punido. Né? Toda lei tem o seu conteúdo. Se você cumpre a lei, você vai ser beneficiado, vai ser premiado. Por exemplo, no caso da moral cristã, vai ser premiado com o paraíso, com a vida eterna. Se você não cumpre a lei, você vai ser castigado, vai ser premiado com a danação eterna. Então, o homem religioso, a moral, entre aspas, religiosa, ela está articulada ao conteúdo da lei. Eu não mato porque eu não quero ser punido. Eu vou ser bonzinho porque eu vou ser recompensado. Para Kant, isso não é moral. Para Kant, o homem moral é aquele que cumpre a lei independente do conteúdo da lei. É porque é lei, é um faça, cumpra. Tu deves. Vou dar um exemplo, que é um exemplo que eu sempre dou quando entro nessa questão, e aí eu encerro aqui. Lá nos anos Por 80, exemplo, encerra. é, Por favor. lá nos anos 80, quando o Gabeira voltou lá do exílio, né, na sua tanguinha de tricô, né, lá na Praia de Ipanema, ele veio com as ideias de liberação da maconha, né? Foi ali que começou esse papo de liberar maconha e tal. E aí uma amiga minha, na época, ela estava conversando comigo e ela falando, né, de que uma vez ela estava na mesa de jantar, né, naquela época as famílias ainda se reuniam em torno da mesa de jantar, né? Ainda que tivesse uma televisão ali ligada, vendo o Jornal Nacional. E aí eles estavam conversando sobre esse tema, e o pai dela chegou e disse: Ora, eu não fumo maconha porque a lei não permite. Mas se algum dia mudar essa lei e a maconha for liberada, talvez eu fume para experimentar qual é. Entenderam aqui? Esse é o homem da lei, é o homem do nada de vontade. Ele não vai fumar, apesar dele ter uma curiosidade para saber qual é o barato da maconha, né? Inclusive, outro dia eu estava revendo um filme que eu gostei muito, eu vi há muito tempo no cinema, que era o Barato de Grace, não sei se vocês viram esse filme. Ótimo, né? Aquele humor inglês, né? Então ele doido para experimentar, né, o barato na maconha, mas não fazia isso por quê? Porque a lei não permitia. Era contra a lei. E a lei não era por causa da punição de ser pego com baseado na mão, mas é porque a lei não permitia. Então ele não fumava. Então é isso. Tá? A noção de vontade de potência em Nietzsche, ainda que ele vai buscar elementos tanto na física, né, quanto na biologia, mas uma coisa que a gente tem que marcar sempre isso: a questão da vontade de potência é uma questão ética. E está intimamente ligada com uma outra questão que eu não vou trabalhar aqui, porque não dá tempo, né,
que é justamente a famosa ideia de eterno retorno. Porque o eterno retorno em Nietzsche é um movimento ético, ou seja, um movimento de afirmação, afirmação da diferença. Afirmar a diferença é afirmar o acontecimento, afirmar as forças que estão em relação.